Converso agora com Márcio Dias de Almeida, hepatologista do Hospital Moriá. Doutor, bom dia, obrigada por estar com a gente. 20 países já registram essa doença. Qual a principal preocupação? Porque é uma hepatite aguda. No que ela se difere das demais? Bom dia. É uma hepatite aguda e a diferença da hepatite aguda tem para o bem e para o mal. É uma doença que acontece e se resolve. Só que muitas vezes ela pode se resolver com gravidade, com insuficiência hepática, necessidade de transplante e, como já foi relatado na referida doença aí, morte. A hepatite crônica já é uma coisa mais insidiosa, de evolução lenta e é bem diferente do quadro clínico apresentado por essas crianças. Doutor, em quanto tempo essa hepatite aguda pode evoluir? É muito variável, depende da causa, depende da pessoa também. Mas a doença muito grave, que é a insuficiência hepática aguda grave, a hepatite fulminante, ela pode levar o óbito tão cedo quanto 72 horas, por exemplo, após o início dos sintomas mais graves, né? Então, é neste momento que existe a janela para o transplante. Muitas vezes a gente perde essa janela. Uma das preocupações dessa doença, inclusive na Europa, é justamente a demanda. Então, se for necessário realmente um número de transplantes aumentado e uma estrutura de saúde, principalmente pediátrica, que já é mais reduzida e que seja capaz de absorver esses casos, muitas crianças vão acabar evoluindo mal por falta de estrutura de saúde. Pois é, e depois de uma pandemia de coronavírus, surge esse tipo de doença, uma hepatite aguda, realmente todo mundo fica muito preocupado. E, doutor, o que a gente sabe até agora, então, dessa hepatite especificamente? Nós sabemos que as hepatites já diagnosticáveis, principalmente aquelas do abecedário de A a E, elas foram excluídas nesses casos que são descritos pela comunidade europeia e por outros países do mundo. O que a gente tem de dado novo é que temos um vírus, um adenovírus, a gente já citou isso anteriormente, e que está presente em alguns desses casos. Nos casos do Reino Unido, por exemplo, cerca de 75% dos casos tem positividade para esse adenovírus. Não se sabe se esse adenovírus, na realidade, é a real causa ou ele é um facilitador. Se ele for a real causa, habitualmente ele é uma doença muito leve nas pessoas, né? Geralmente trato respiratório, trato gastrointestinal. E talvez por algum fator ainda desconhecido ele se torne mais virulento, mais bravo, digamos assim, ou desencadeie um processo imune muito importante no corpo e que leve a uma piora muito rápida da condição hepática. Ô, doutor, e já dá para afirmar por que essa hepatite aguda tem prejudicado principalmente os mais jovens, as crianças? Ainda não temos essa resposta. Existem dados dessas conversas da comunidade europeia, né? Vamos lembrar que essa doença a gente tem menos de 2 meses aí, cerca de 1 mês do início da descrição, então a gente está buscando ainda as informações. Parece que os únicos casos de relação entre pessoas que tiveram a doença foram 2 pares de casos na Escócia, mas tirando isso parece que nenhum dos outros teve relação de contato. Mas a gente ainda não tem a resposta, e principalmente porque em crianças, talvez pela incidência maior do adenovírus. Então, existe quase uma convicção de que o adenovírus tem alguma relação com esta evolução da hepatite nas crianças, mas não se sabe realmente que papel é esse, se ele é um facilitador ou se ele realmente é um causador. De uma forma geral, como que a hepatite é transmitida, doutor? A maioria das hepatites agudas, né, quando eu falo em viral,
que a hepatite A, a hepatite E, mesmo a hepatite B, elas são transmitidas por contato. No caso da hepatite A e E, é contato fecal-oral, que a gente chama, né? Alimento, contato pessoal, contato com secreções. No caso da hepatite B, por exemplo, aí não, é contato com sangue ou com secreções. A transmissão é parenteral, assim como a AIDS, por exemplo. Existem também outras hepatites agudas que não são causadas por agentes infecciosos e podem ser causadas, por exemplo, por fármacos, por medicamentos, né? Por chás, por suplementos alimentares. E uma grande parte dos casos de hepatite aguda a gente não consegue diagnosticar. É a causa principal. Existem também as doenças autoimunes, aquela que o corpo fabrica anticorpos contra o seu próprio fígado, destrói a massa hepática. Sim. Doutor, eu tenho duas perguntas para a gente encerrar. 20 países já confirmaram, né? Como Reino Unido, Espanha, Israel, Estados Unidos, enfim, já são 20 países. Então, a pergunta é, por enquanto no Brasil não tem casos confirmados, mas a gente corre o risco, porque o coronavírus começou lá na China e se espalhou para o mundo todo rapidamente. Então, a pergunta é se a gente corre o risco e, havendo risco, o que a gente pode fazer? Existe o risco, sem dúvida nenhuma, mesmo porque a gente ainda não tem todas as informações de como essa doença acontece, quem é o real causador dela. Então, como a principal teoria é que seja um agente infeccioso, sem dúvida, existe a possibilidade de ela chegar ao Brasil. E a forma da gente se precaver disso e se preparar para isso, na realidade, é a vigilância. Então, já existe iniciativa do Estado de São Paulo, da Prefeitura e do governo de notificação. Os médicos têm sido comunicados que existe um formulário, inclusive, para notificação dessa doença, um formulário específico, e de casos de hepatite fulminante em geral. Então, é a vigilância nesse momento e ficar atento às informações que a gente vem recebendo, principalmente da Europa. Com certeza, temos que ficar atentos demais. Dr. Márcio Dias de Almeida, muito obrigada por estar com a gente, um bom dia e até a próxima.